Olá, bem-vindo ao Iceberg dos Criptídeos, parte 1. Caso você não conheça o que significa criptozoologia, criptozoologia é o estudo de entidades que a ciência não possui evidências da sua existência. Exemplos são o próprio pé grande, o monstro Lago Ness, ou outras entidades desconhecidas que você vai ver neste iceberg. Este iceberg em si, na verdade, foi um iceberg que eu mesmo criei, coletando informações, pegando entidades, criptídeos, por aí na internet. Eu achei interessante e também achei legal de se pesquisar e falar sobre eles. Eu tentei não colocar grandes quantidades de entidades que possivelmente são alienígenas. Eu só coloquei algumas bem interessantes e boa parte delas vão estar em vídeos mais pra frente, por causa que eles estão bem profundo no iceberg. Caso você queira ver com detalhes, sem edição de vídeo, sem estar muito pequeno, no vídeo aqui, o meu iceberg, na descrição vai estar o post do Reddit original da minha conta com a imagem original do iceberg que eu mesmo fiz. A intenção deste vídeo é para entretenimento. Este vídeo não tem intenção de fazer você acreditar ou desacreditar nos criptídeos que eu citei aqui. Se você acredita ou não, veja por sua conta e risco esse vídeo. Como a quantidade de criptídeos que tem no meu iceberg de camada em camada ser uma quantidade enorme, esse vídeo vai ser dividido nas camadas. Essa primeira parte vai ser só a primeira camada, a segunda parte vai ser só a segunda camada e daí pra frente. Tem 6 camadas no meu iceberg, então vai ter 6 partes de vídeo. Este vídeo também vai ter uma classificação de cores nos criptídeos, que é para ficar mais fácil, entendível, e também para não precisar eu citar, deixar mais longo, se ele é real, se ele não é, se ele é falso ou até mesmo extinto. É uma divisão com 7 cores. A primeira é verde, que o animal é real, o ser é real. A segunda é amarelo, onde o ser é parcialmente real, que tem uma explicação que que a entidade seria quase real, sabe? Terceiro é laranja, onde talvez a entidade seja real, sabe? Aquela pulguinha na orelha que você acha, mano, não sei, talvez seja verdade isso daí. O quarto é marrom, onde a entidade tem pouco registro e provavelmente ela é falsa. O quinto é vermelho, que a entidade é falsa. O sexto é roxo, onde a entidade foi extinta, ela existiu, mas foi extinta. E por último, azul, onde a entidade possui explicação da sua existência. Agora chega de explicar, o vídeo já é longo e o início já tá gigante. Vamos começar de uma vez esse iceberg. Pé grande. O pé grande é um grande símio de 2 a 4,5 metros de altura, coberto de pelos de cor marrom e vive nas regiões de floresta e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Há teorias de que o pé grande seja descendente direto dos Gigantopithecus, que é um primata de 3 metros de altura que já foi extinto. O pé grande é um dos, se não o criptídeo mais popular de toda a criptozoologia, sendo representado em filmes, jogos, séries, desenhos animados. O começo da lenda do pé grande começou em 1924, quando boatos de um homem macaco começou a perambular nos Estados Unidos. Inicialmente esse caso era apenas isolado, até que em 1950, lendas de um ser idêntico a este que apareceu nos Estados Unidos começou a aparecer no Himalaia. Até que começou a ter cada vez mais casos de avistamentos do possível pé grande. Até que em 1967, 2 cineastas chamados Roger Patterson e Bob Gimlin gravaram um curta-metragem no norte da Califórnia. O curta mostraria uma gravação real do possível pé grande, sendo a maior prova da existência do pé grande até hoje. Desde a filmagem e lançamento deste curta, até hoje não se sabe se a filmagem é falsificada ou se é real. E por culpa deste curta, até hoje há crentes de que o pé grande é real. E desencadeou sua popularidade enorme até hoje, ao ponto de, desde a filmagem deste curta e lançamento dele, há um avistamento de pé grande 1 por ano. A
A grande maioria, obviamente falsa, tentando provar com fotos falsas e roupas de gorila fingindo ser o Pé Grande. Como em 15 de agosto de 2008, 2 caçadores norte-americanos foram para a mídia alegando que havia um corpo de Pé Grande congelado. Testes no cadáver que eles haviam encontrado congelado foram confirmados que na verdade era uma roupa de gorila congelada. Quando foi revelada a farsa, os 2 caçadores se defenderam dizendo que eles compraram o corpo congelado de outros 2 caçadores por um preço muito baixo. E mesmo sabendo que possivelmente o corpo que eles compraram era falso, eles tentaram mesmo assim mostrar para a mídia. Monstro do Lago Ness. Normalmente descrito como uma espécie de monstro ou réptil gigante marinho, se semelhando com plesiosauro, que viveram entre 200 e 65 milhões de anos atrás. O monstro do Lago Ness, como o próprio nome disse, ele vive no Lago Ness, na Escócia, em terras altas, no Reino Unido. Também sendo, junto do Pé Grande, um dos criptídeos mais populares da criptozoologia, tendo também vários tipos de representações na cultura pop. Avistamentos do monstro do Lago Ness datam desde o ano 565, onde o primeiro avistamento foi de um missionário irlandês que salvou o nativo da região que estava nadando na água das garras do monstro do Lago Ness. Ocorreu também outros avistamentos, como em 1880 e 1923, mas o avistamento que fez o sucesso começar do monstro do Lago Ness foi em 1933. Onde um casal de hosteleiros acabaram vendo o monstro do Lago Ness pulando na água como os golfinhos faziam. A notícia fez sucesso na época, ao ponto de um circo chegar a oferecer 20 mil libras para que capturassem a criatura. Para vocês terem noção de quanto ficou famosa essa notícia, 20 mil libras hoje é equivalente a quase 26 mil dólares. Devido a essa recompensa alta naquela época, uma onda de tentativa de registrar a criatura ocorreu, até que em 19 de abril de 1934, ocorreu a famosa fotografia que vocês estão vendo ao fundo. Sendo essa fotografia, junto da filmagem do Pé Grande, mais um registro super famoso que fez sucesso no mundo inteiro até hoje. A fotografia circulou pela empresa mundial, dizendo que essa era a prova definitiva que monstro do Lago Ness realmente existia. Até que décadas depois, em 1994, o autor da foto, R.K. Wilson, confirmou que na verdade a foto era falsa, usando um submarino de brinquedo com um pescoço de plástico feito à mão, colocado para fingir da existência do monstro do Lago Ness. Mesmo que o monstro do Lago Ness seja muito famoso junto do Pé Grande, infelizmente os avistamentos pararam desde 2013, ao ponto do próprio jornal local da região, The Scotsman, confirmou que não houve avistamento em 2013 e desde aquela época até hoje não há mais avistamentos. Chupacabras. Mais um dos criptídeos famosos aí. Bom, as descrições físicas da criatura variam. Em Porto Rico e na América Hispânica, é geralmente descrito como uma criatura pesada, reptiliana e alienígena, aproximadamente do tamanho de um pequeno urso e com a fileira de espinhos que vão do pescoço até a base da cauda. E enquanto no sudoeste dos Estados Unidos, ele é mais representado com um canídeo, né? Lembrando mais um lobo, mais um coiote, um cachorro. O chupacabras, ao contrário do Pé Grande e do monstro do Lago Ness, que ficam em regiões específicas sem se mover, há casos de avistamentos desde o sudoeste dos Estados Unidos ao México e toda a América Latina. A lenda do chupacabra começa em 1975, quando uma série de assassinatos de gado na pequena cidade de Moca, em Porto Rico, começaram a ocorrer, e eles foram colocados na culpa de um vampiro da região. Mas inicialmente foram pensados que na verdade esses assassinatos envolvendo o gado ocorreram devido a um culto satânico na ilha. Só que tempos depois começaram a ocorrer cada vez mais casos de perca de vida animal ao redor da ilha de Porto Rico. Até que em março de 1995 foi relatado que 8 ovelhas foram encontradas mortas em Porto Rico, todas com 3 feridas perfurantes na área do peito e aparentemente tendo seu sangue drenado. Este foi o primeiro relato que o motivo da morte desses animais foram atrelados a um chupacabra de verdade. Ataques de chupacabras ficaram tão comuns que no final de 1995, chupacabras foram responsabilizados por mais de 1000 mortes misteriosas de animais rurais. Anos depois, em agosto de 2008,
acabou aparecendo uma filmagem de uma câmera de carro da polícia perseguindo um suposto chupacabra. O animal, né, ao fundo que vocês estão vendo, não possuía pelos, ele possuía focinho longo e orelhas pontudas. Muito provavelmente esse animal não seria um chupacabra, mas sim um coiote infectado com sarna. Outro caso de um suposto chupacabra aconteceu em julho de 2010, quando agentes locais do controle de animais atiraram e mataram um suposto chupacabra. Cientistas da Universidade do Texas, eles conduziram testes no corpo do animal e descobriram que era um híbrido de coiote e cachorro com sarna e parasitas. Sereias. Sereias são criaturas aquáticas conscientes, metade humana, metade peixe. Dizem que elas possuem visão noturna, super velocidade no nado e também conseguem transformar sua parte de baixo, que é de peixe, em pernas humanas. As lendas das sereias começam desde que o ser humano começou a navegar no mar, datando possivelmente a mais ou menos 3.200 a.C. As sereias estão presentes em inúmeros folclores, principalmente de cidades costeiras. Na grande maioria das histórias, era dito que as sereias hipnotizavam os homens e levavam ao fundo do mar para matá-los. Há avistamentos muito interessantes das sereias, dá uma olhada. Em 1493, Colombo estava navegando na costa espanhola até que ele relatou ter visto 3 mulheres mergulhando na água. Outro é do Barba Negra, onde em seu diário de bordo ele acabou registrando que instruiu sua tripulação em várias viagens para se afastar de águas mapeadas que ele chamou de encantadas, por medo de tritões ou sereias. Piratas e marinheiros acreditavam que as sereias traziam má sorte e os enfeitiçavam para que entregassem seu ouro e os arrastassem para o fundo do mar. A ciência desde sempre decreta que sereias são impossíveis de existir e são apenas um mito, devido à biologia de como diz na lenda, sendo impossível um ser vivo ter metade de um peixe e sendo um mamífero na parte de cima. A explicação da quantidade enorme de avistamentos que ocorreu há séculos de marinheiros e piratas, na verdade eram peixes-bois e focas que os marinheiros e piratas há séculos viam. Avistamentos modernos são muito raros e quando há um avistamento de uma possível sereia, é confirmado que na verdade a pessoa viu um golfinho ou até mesmo uma foca, só que de uma distância muito longa. Dragão. Dragões são um dos mitos mais antigos que a humanidade pode ter criado. Eles são descritos em várias mitologias e vários folclores diferentes. Normalmente são retratados sendo muito grandes, muito rápidos e tendo até mesmo asas. Não se sabe por onde começou os mitos e de que região foi originada, principalmente porque representações datam 45 mil anos antes de Cristo. A explicação biológica para a lenda dos dragões é que na verdade eram grandes répteis confundidos com seres maiores ainda. O que deve ter dado também de origem dos dragões deve ter sido descoberto os primeiros crânios de Tiranossauro Rex. Outra explicação mais absurda foi que na verdade avistamentos de dragões eram na verdade pterossauros sobreviventes. Mas essa explicação a gente vai deixar de lado. E a explicação dos relatos de criaturas que atiravam fogo, na verdade possivelmente eram lagartos de grande porte atirando ácido para espantar as pessoas que acabaram avistando. A maioria dos relatos recentes são grande parte tentando falsificar a comprovação dos dragões. Em vários folclores, mitologias e religiões diferentes, dragões possuem várias interpretações, desde a serem seres irracionais e destrutivos, a serem símbolos de coragem e honra. Canguru. Cangurus são marsupiais nativos da Austrália e Nova Guiné, possuindo pernas traseiras grandes e poderosas, pés grandes adaptados para pular, uma cauda longa e musculosa para equilíbrio e uma cabeça pequena. E, especificamente as fêmeas, têm uma bolsa chamada de marsúpio, na qual os filhotes completam o desenvolvimento pós-parto. Existem 4 espécies de canguru: o canguru vermelho, o canguru antilopino, o canguru cinza oriental e o canguru cinza ocidental. Mesmo que uma espécie que realmente existe está no iceberg, caso esteja perguntando o motivo, era que antes da descoberta oficial o canguru era considerado uma lenda nas regiões da Austrália, mas sim era uma lenda para colonos europeus. A descrição mais conhecida de um canguru é do Capitão Cook em 1770, após a descoberta da Austrália. Mas uma carta do Sr. W.B. Alexander sobre a descoberta da Austrália diz que a primeira descoberta do canguru na verdade foi feita em 1629, escrita por Pelsart. Mas tem uma possível descrição de um canguru mais de 100 anos antes, em 1500, onde Sr. Peter Rick e Peter Martyr
afirmam ter ido em 1499 para a costa do sul da Austrália, onde eles descreveram uma árvore tão grande que nem 16 homens em pé conseguiram abraçar, o que bate com a informação da vegetação do sudoeste da própria Austrália. E entre essas árvores eles acabaram encontrando uma criatura monstruosa com uma cabeça de raposa, mãos de um homem e uma cauda de macaco. E também descreveu que possivelmente é a bolsa onde as fêmeas carregam seus filhotes. O possível canguru foi capturado vivo junto de seus filhotes, mas durante a longa viagem ambos tinham morrido. A carcaça do animal foi levada para a corte de Ferdinando e Isabel no ano de 1500. Hoje já foi provado que na verdade a descrição que eu acabei de dizer a vocês era de um gambá, não de um canguru. Yeti. O Yeti, ou Abominável Homem das Neves, é um grande símio bípede de 2 metros de altura, tendo pelos brancos que supostamente vive na cordilheira do Himalaia, no Nepal, que seria descendente dos Gigantopithecus, sendo basicamente uma versão do pé grande branco que viveria nas neves. O Yeti tem relatos desde o século VI a.C., mas relatos fotográficos começaram a aparecer em 1937, que acabou desencadeando o começo da popularidade do Yeti para o ocidente. Infelizmente, até o momento presente, não há nenhuma foto ou vídeo do Yeti em si, apenas fotos de supostas pegadas, tendo a foto mais famosa retirada pelo Eric Shipton, de uma suposta pegada dele e encontrada por Michael Ward em 1950. E como toda a história envolvendo criptozoologia, existe sim relatos absurdos envolvendo o Yeti. O exemplo é de um montanhista alemão em 1986 que subiu o Himalaia e disse que viu Yeti encarando por 40 minutos. Após o tempo, outras pessoas foram ao local e explicaram ao homem que o que ele viu foi apenas uma pedra coberta de neve. O Yeti é mais um dos criptídeos bem populares junto do pé grande, monstro do Lago Ness e o chupacabra, sendo muito representado na mídia, mais até que o pé grande, sendo desde pacífico ou violento, normalmente violento. Bonobo. Bonobo, ou chimpanzé pigmeu, é um grande primata ameaçado de extinção e parente do chimpanzé comum, normalmente encontrado a 500 mil quilômetros da bacia do Congo, na República Democrática do Congo, na África Central, habitando florestas primárias e secundárias e áreas pantanosas. O motivo específico do bonobo estar no iceberg é que ele é utilizado constantemente por criptozoólogos como exemplo de animais grandes que foram recentemente descobertos. O bonobo foi descoberto apenas em 1929, sendo um indício de que provavelmente há outros animais de grande porte não descobertos no mundo. Mapinguari. Mapinguari é o pé grande brasileiro, normalmente descrito como uma criatura bípede peluda com pelos marrons ou cinzas, garras longas, um único olho cobrindo onde seria seu rosto e uma enorme boca em sua barriga. Relatado em toda a região da floresta amazônica, principalmente aqui no Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru. No folclore brasileiro é descrito que teria sido um xamã amazônico que descobriu a chave para a imortalidade há milhares de anos, que acabou irritando os deuses e foi severamente punido por sua descoberta, sendo a punição ser transformado no monstro que acabei de descrever pelo resto de sua vida. A hipótese científica mais provável e aceita da criatura é que o Mapinguari é uma preguiça gigante sobrevivente. Esta teoria foi proposta pelo paleontólogo argentino Florestino Amegno no fim do século XIX. Outras respostas mais lógicas foram propostas como avistamentos de ursos de óculos e tamanduás bandeiras eretos, mas fotos de ambos animais foram mostradas a quem supostamente viu o Mapinguari e disseram que ele não era nada parecido com ambos animais. Mas mostrando uma foto de uma preguiça gigante, eles confirmam a aparência do monstro. Outra teoria mais absurda seria de que o Mapinguari é na verdade um primata, especificamente um bugio evoluído ou sofrendo de gigantismo, lembrando até mesmo o pé grande e o Yeti na ideia de ambos serem primatas. Kraken. O Kraken é um polvo gigante descrito originalmente na mitologia nórdica, tendo supostamente o tamanho de uma ilha, mais de 100 tentáculos e habitaria o mar da Noruega. O Kraken é um dos mais populares criptídeos do mundo e muito representado na mídia, principalmente em obras envolvendo piratas, como Piratas do Caribe
e no jogo Sea of Thieves. Ele foi relatado pela primeira vez em 1700 por Francisco Nigri em seu diário de viagem, mas a primeira pessoa que descreveu o Kraken como um polvo foi o bispo dinamarquês Pontoppidan em 1753, e disse a famosa característica do Kraken derrubar os navios e ser o principal culpado. Depois, no século XIX, o malacologista francês Denis Montfort ficou conhecido pelas suas investigações pioneiras por polvos gigantes. A explicação científica para avistamentos do suposto Kraken seria os primeiros avistamentos de lulas gigantes e colossais, principalmente se considerarmos que as descobertas foram recentes, sendo a lula colossal descoberta em 1925 e a lula gigante em 2007. Também se considera a hipótese de encontros de restos de tentáculos e corpos em praias nos países escandinavos. Houve um caso em 2016 onde no Google Earth supostamente havia um ser marinho de 120 metros de comprimento, próximo da ilha Decepção, no arquipélago de Shetland no sul, na Antártica. Não se sabe o que é, provavelmente apenas uma rocha incrivelmente grande. Caso queira encontrar o suposto Kraken, você o encontrava nas coordenadas que estão na tela. Hoje, onde estaria localizado ele, está muito borrado para ver, então não há como saber se o que aconteceu lá continuou lá ou desapareceu. Jackalope. Jackalope ou lebriope é um híbrido de lebre e antílope, sendo um coelho com chifres que viveria na Califórnia por supostos relatos e a história de sua origem na região. Relatos e representações artísticas de coelhos com chifres possuem na cultura de diversas regiões do planeta, como uma obra persa do século XIII que retrata um coelho com um único chifre lembrando um unicórnio. Na Europa existe um coelho com chifres no folclore medieval e renascentista. A origem do criptídeo nos Estados Unidos foi devido a dois irmãos caçadores e taxidermistas, na década de 1930, que acabaram colocando chifres de veado em uma carcaça de coelho e a taxidermizaram. Então venderam para um hotel próximo. Depois, eles começaram a reproduzir constantemente a taxidermia e as venderam em um ponto na Dakota do Sul. Até hoje, taxidermias de jackalopes são vendidas como decoração para hotéis e bares nos Estados Unidos, sendo bem popular e sendo referenciado constantemente em mídias de mistérios, magia e fantasia. Esta história seria a explicação para jackalopes nos Estados Unidos, mas não explicaria os relatos e representações artísticas de jackalopes na Pérsia Antiga e Europa Medieval. A possível explicação seria a culpa do vírus chamado papilomavírus Shop, que apenas lebres e coelhos a contraem, que cria tumores lembrando chifres e cascos que crescem aleatoriamente no corpo do coelho que a contrai. Megalodon. O Megalodon é uma espécie extinta de tubarão que viveu há aproximadamente 23 a 6,6 milhões de anos, durante o Mioceno inferior ao Plioceno, estimado tendo comprimento máximo de 18 metros e comprimento médio estimado de 10,5 metros, mas ainda é incerto o seu tamanho real devido à falta de um esqueleto exemplar. Até o momento, apenas foi encontrado dentes da espécie extinta, com 16 centímetros de comprimento e pesando 1,2 kg. O motivo do Megalodon estar no iceberg é que há crentes da existência de megalodontes vivos no fundo do mar, e relatos de supostos avistamentos. Em 1875, 2 dentes de Megalodon foram encontrados durante uma exploração em alto mar pelo HMS Challenger, que supostamente tinha apenas 10.000 a 14.000 anos. Se os testes sobre a idade dos dentes fossem precisos, isso significaria que o megalodonte ainda estava vivo no final do Pleistoceno. Tempos depois, esses dentes foram confirmados como parecendo mais novos devido ao dióxido de manganês. Outro avistamento foi em 1918. Supostamente, pescadores na costa da Austrália se recusaram a retornar ao oceano depois de que um tubarão enorme destruiu seus equipamentos e roubou suas armadilhas de lagostim. Quando questionados novamente, todos relataram coisas semelhantes. Um tubarão branco fantasmagórico de 35 metros de comprimento. Os defensores da existência de megalodontes modernos argumentam que essas pessoas, pescadores experientes, teriam reconhecido uma baleia se tivessem visto uma. Outro avistamento foi na década de 1960, onde o capitão de um barco de pesca de 26 metros relatou ter visto um tubarão enorme, mas por algum motivo a tripulação se recusou a dizer o que viu aos repórteres. Mas o capitão, anos depois, contou seu relato. Há a chance de que o capitão mentiu, ou subornou a tripulação, ou ameaçou para não contar nada à mídia. É extremamente comum vídeos falsos de avistamentos de Megalodon no YouTube, ou má identificação de tubarões-elefantes, e o
tamanho de tubarões brancos normais. O Megalodon junto do Tiranossauro Rex é um dos seres pré-históricos mais famosos do mundo, sendo muito representado na mídia e tendo 2 filmes sendo o monstro. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, Rinca, Gili Montague e Flores, todas as localizações na Indonésia. O dragão de Komodo é a maior espécie de lagarto conhecida, chegando a atingir 40 cm de altura e 2 a 3 metros de comprimento, e até 166 kg de peso, e no caso dos maiores indivíduos. A característica mais famosa dele é ele possuir um veneno anticoagulante, que age impedindo a coagulação do sangue de suas presas e reduz a pressão arterial. Sua descoberta foi em 1910, onde rumores e avistamentos de um crocodilo terrestre chegaram ao tenente Van Steen van Rensbroek, da administração colonial holandesa. Ele documentou o primeiro encontro europeu com dragões de Komodo. O diretor do Museu Zoológico de Bangor, Java, Peter Owens, publicou um artigo sobre o assunto em 1912, após receber uma foto e uma pele do tenente, bem como 2 outros espécimes de um colecionador. Os 2 primeiros dragões de Komodo vivos chegaram à Europa e foram exibidos na Reptile House no Zoológico de Londres, como foi inaugurado em 1927. Joan Beauchamp Procter fez algumas das primeiras observações desses animais em cativeiro e demonstrou o comportamento de um deles em uma reunião científica da Sociedade Zoológica de Londres, em 1928. Como já citei anteriormente, há a hipótese de que dragões de Komodo, junto de outros grandes lagartos, como crocodilos e lagartos monitores, são os motivos da criação das lendas dos dragões na Idade Média. Gnomos. Gnomos são criaturas humanoides pequenas com 30 a 60 cm de altura, com longas barbas brancas e rostos envelhecidos. Eles são frequentemente retratados usando roupas em tons de terra, como túnicas verdes ou marrons, e raramente são vistos sem seus icônicos chapéus pontudos. Gnomos aparecem com destaque no folclore e mitologia inglesa, muitas vezes retratados que habitam as profundezas da floresta e áreas isoladas, vivendo em tocas ou habitações escondidas sob a terra. Dizem que os gnomos têm sentidos aguçados e movimentos ágeis, permitindo que eles naveguem pela densa floresta rasteira de seus habitats florestais com facilidade. Avistamentos de gnomos são raros e encontros com essas criaturas esguias são frequentemente simples e misteriosos. Aqueles que afirmam ter encontrado gnomos descrevem sentir uma sensação de admiração e encantamento, bem como uma profunda conexão com o mundo natural. É bem comum vídeos extremamente dramáticos no YouTube de supostos gnomos pegos em vídeo, sendo todos obviamente falsos. Mas houve certos avistamentos de gnomos que fizeram até um certo sucesso e até criou crentes neles. Um deles é o gnomo de Arcata, que seria um gnomo laranja na cidade de Arcata do condado de Humboldt, na Califórnia. Há supostas fotos dele, mas muitos concordam em ser uma espécie de mico ou sagui fugitivo. Outro mais famoso ainda é o gnomo argentino. Em 11 de março de 2008, um jornal do Reino Unido chamado The Sun publicou uma reportagem do Jornal Nacional Argentino El Tribuno sobre um gnomo, que supostamente terrorizava os moradores de General Güemes, na província de Salta. O vídeo fez tanto sucesso que virou notícia no mundo todo, dramatizando e aparentemente exagerando como se fosse realmente real. Tanto que existe uma página de 2008 do G1 comentando sobre o vídeo. O vídeo possui o clássico roteiro de aparição de monstro ou algo do tipo falso da época. O aparecimento repetido de um objeto extraordinário no fundo logo após uma câmera começar a rodar, a capacidade do portador da câmera de encontrar, dar zoom e focar rapidamente no inesperado, o vislumbre muito breve de algo bizarro antes de que o vídeo termine abruptamente em escuridão e gritos. Além de existir 2 versões do vídeo no YouTube, tendo diferenças bem específicas em ambos, junto que também, na primeira versão do vídeo, no final dela é possível ver um dos adolescentes rindo no fundo. Sem falar que moradores na época comentaram que não houve nenhum avistamento de gnomo e ninguém lá crê em gnomos, além de loucos conhecidos pela própria população da cidade. Selacanto. Os selacantos são grandes peixes rechonchudos e com nadadeiras lombadas, e podem crescer até 1,8 metros de comprimento e pesar cerca de 90 kg. E eles são caçadores noturnos que se alimentam de outros peixes. Estima-se que vivam até 100 anos, com base na análise de marcas de crescimento anual em escamas, e atinge a maturidade por volta de 55 anos. O selacanto é conhecido por ter sido considerado extinto por haver vestígios fósseis datados de 420 a 410 milhões de anos atrás, datando o início do Devoniano.
Os fósseis mais recentes datam de 66 milhões de anos atrás, indicando que haviam sido extintos no Cretáceo Superior. Até que em 1938, um pescador local acidentalmente pescou o primeiro espécime no litoral da África do Sul. Isso criou seu apelido de fóssil vivo. O ponto é que o selacanto é usado constantemente por crentes de animais pré-históricos vivos na modernidade, como o megalodon e a preguiça gigante que comentei antes, como um exemplo de haver a chance de destes seres e outros seres extintos ainda estarem vivos hoje. Orang Pendek. Orang Pendek, homem pequeno e indonésio, seria uma criatura semelhante a um pequeno macaco que supostamente viveria nas florestas da ilha de Sumatra, na Indonésia. Orang Pendek é descrito tendo 75 centímetros até 1,50 m de altura, tendo o corpo todo coberto por pelos marrons ou cinzas, bípede, herbívoro e furtífero, e possui um próprio idioma. Alguns nativos dizem que ele invade plantações e rouba batatas e frutas. Certas características lembram primatas comuns, dando a entender ser isso, mas o descrevem que vive inteiramente no chão, lembrando gorilas e outros tipos de primatas gigantes, como o pé grande e o iete. Relatos datam desde o século XIV, sendo o primeiro de Giovanni de Marignoli, quando ele visitou o reino de Saba, nas quais ele disse que raramente o avistava, mas ele se escondia na floresta quando percebiam que alguém estava chegando. Existem relatos de moradores locais, colonos holandeses, cientistas e viajantes ocidentais. O argumento mais comum de céticos sobre Orang Pendek é a identificação errônea de orangotango ou de um gibão ereto. Seu último avistamento foi em 1994, pela Deborah Martyr ao fazer expedições para tentar encontrá-lo. Gorila. Os gorilas são grandes símios herbívoros, predominantemente terrestres, que habitam as florestas tropicais da África Equatorial. Os gorilas são os maiores primatas vivos, chegando a 1,25 e 1,8 metros de altura, pesos entre 100 e 270 kg e envergadura de até 2,6 metros, dependendo da espécie e do sexo. Eles tendem a viver em bandos, com o líder sendo chamado de dorso prateado. Por séculos, contos de grandes homens macaco na África Oriental cativaram exploradores e nativos. Várias tribos têm lendas de criaturas enormes e peludas que sequestravam humanos e comiam-os, dominando-os com sua ferocidade e força. No século XVI, o explorador inglês Andrew Battle falou de macacos semelhantes a homens que visitavam sua fogueira à noite. O explorador do Nilo John Haining Speke registrou histórias de ogros peludos e cruéis da montanha de Virunga, que espremiam mulheres até a morte em 1860. E nos mesmos anos, o explorador Du Chaillu escreveu sobre monstros violentos e sanguinários da floresta. Até o século XX, muitos desses contos foram ignorados e desconsiderados. Até que em 1902, o oficial alemão Capitão Robert von Behring atirou em um desses homens macaco na região de Virunga, em Ruanda, levando-o de volta para a Europa com ele. Ele apresentou ao mundo uma nova espécie de macaco, o gorila da montanha. Hoje, os gorilas da montanha são um dos primatas mais populares do mundo, tendo vários personagens baseados em gorilas extremamente famosos na cultura pop. Yeren, ou Yeren, ou Iren, ou homem selvagem chinês, ou homem macaco, é o pé grande chinês, sendo um primata misterioso que vive nas montanhas da China, com a maioria dos avistamentos vindos da remota província de Hubei. O Yeren é relatado ter pelo castanho avermelhado e uma mandíbula grande. Ele tem de 1,8 a 2,4 metros de altura. Em avistamentos mais extremos, foi descrito de ter 3,6 metros de altura, geralmente amigável, mas reservado com humanos. De acordo com a Xinhua, mais de 400 pessoas relataram ter visto o Yeren. O próprio governo chinês fez buscas na China para encontrar o Yeren, mas sem sucesso. Como outras espécies de pé grande, supostas pegadas e vestígios de cabelo de Yeren foram encontrados. Interesse científico no Yeren despencou no fim da década de 80. Devido à falta de provas concretas, supostos crânios de homens macacos desmascarados sendo de humanos que sofriam de ataxia espinocerebelar, a quantidade de restos e pelos confirmados serem de humanos e espécies de ursos nativas da Ásia, além de relatos completamente falsos. Pica-pau bico de marfim. O pica-pau bico de marfim é uma espécie de pica-pau possivelmente extinto, nativo dos pântanos norte-americanos e das florestas temperadas de coníferas do sul dos Estados Unidos e de Cuba. O pica-pau bico de marfim é um dos maiores pica-paus do mundo, com aproximadamente 51 cm de comprimento e 76 cm de envergadura,
e, baseando em informações escassas, pesa por volta de 450 a 570 gramas. Foi descrito pela primeira vez em 1731 pelo naturalista inglês Mark Catebis. O nome científico da espécie é Picus maximus rostralbo. Em latim significa um maior pica-pau de bico branco. Dentre 1937 a 1939, o estudante e observador de pássaros James T. Turner passou estes 2 anos estudando sobre o pássaro, no Trato de Singer, e viajando pelo sul dos Estados Unidos em busca de outras populações como parte de seu trabalho. Naquela época, ele estimou que havia 22 a 24 indivíduos restantes, nos quais 6 a 8 estavam no Trato de Singer. Então, o pica-pau bico de marfim foi declarado universalmente extinto em 1944, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. No entanto, em 2004 foram feitos registros visuais do pássaro, onde foi filmado um macho em uma reserva no Arkansas. O ornitologista Frank Dill classificou a descoberta como um grande acontecimento. Décadas depois, em 2021, novamente a espécie foi declarada extinta pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Caso você esteja reconhecendo as imagens dele, sim, esta é a espécie de pica-pau que foi declarada extinta novamente durante a pandemia. O pica-pau bico de marfim até hoje é extremamente debatido se está realmente extinto. Constantemente há relatos de gente avistando o pica-pau nas florestas da Louisiana. Este, na perspectiva de muitos, é um dos criptídeos mais prováveis da existência, devido às organizações mundiais e nacionais de preservação declararem que o animal na verdade está em perigo crítico de extinção, tendo provavelmente menos de 500 exemplares. Devido a esse debate, este é um se não o único criptídeo com apoio oficialmente científico de sua existência. Mamutes. O mamute é um animal extinto que pertenceu ao gênero Mammuthus. Tal como os elefantes, esses animais apresentam tromba e presas de marfim encurvadas, que podiam atingir 5 metros de comprimento, mas tinham um corpo coberto de pelo. Esses animais extinguiram-se apenas 5.500 anos atrás, e foram muito comuns no Paleolítico, onde foram uma fonte importante na alimentação do homem da pré-história. Os mamutes viviam na África, Europa, norte da Ásia e América do Norte, e em climas temperados e frios. Estes animais foram extintos provavelmente devido a alterações climáticas do fim da Era do Gelo. Descobertas mostram também que o ser humano teve um papel fundamental sobre a extinção dos mamutes, onde o ser humano da Idade da Pedra caçava mamutes para obtenção de carne e vestimentas que usavam seus ossos e couro para a fabricação de casas. Como qualquer animal declarado extinto na criptozoologia, há relatos de que o mamute lanoso não está extinto e que pequenos rebanhos isolados podem ter sobrevivido na vasta, escassamente habitada tundra do hemisfério norte. Uns exemplos: no século XIX, vários relatos de grandes bestas peludas foram repassados a autoridades russas por tribos siberianas, mas nenhuma prova científica jamais surgiu. Outro caso foi de um encarregado de negócios francês trabalhando em Vladivostok. Em Miguelon, disse em 1946 que, em 1920, ele conheceu um caçador de peles russo que alegou ter visto elefantes gigantes e peludos vivos nas profundezas da taiga. Outro relato mais engraçado é de 1899, onde Henry Tuchman detalhou a morte de um mamute no Alasca e a sua subsequente doação do espécime para a instituição Smithsonian, em Washington. Mas o museu negou a história. Devido a estes relatos, Bernard Heuvelmans incluiu a possibilidade de populações residuais de mamutes siberianos em seu livro de 1955, On the Track of Unknown Animals. Embora seu livro fosse uma investigação sistemática sobre possíveis espécies desconhecidas, ele se tornou a base do movimento de criptozoologia. Houve um caso mais recente onde o canal britânico The Sun, sim, a mesma do gnomo argentino, fez uma matéria de um suposto mamute lanoso atravessando um rio na Sibéria em 2012, mostrando um vídeo de menos de 10 segundos gravado por um engenheiro anônimo empregado pelo governo em 2011. Obviamente é uma farsa esse vídeo também, sendo na verdade um urso carregando um peixe. O próprio criador do vídeo falou publicamente que nunca houve mamute algum na filmagem, chamado Ludovic Peto, e era na verdade um escritor e cinegrafista. Big Bird. Big Bird, ou Grande Pássaro em inglês, é o nome de um criptídeo que voou sobre a área do Vale do Rio Grande, no sul dos Texas, dos Estados Unidos. Em 1976, a maioria das testemunhas descreveu esse animal misterioso e desconhecido, mas alguma das pessoas descreveu como tendo cerca de 1,5 metro de altura,
sem penas, com bico longo, asas semelhantes às de um morcego e um rosto semelhante a um de macaco. Os relatos começam em 26 de dezembro de 1975. Nas primeiras horas da manhã do dia, Joey Soares, um fazendeiro em Railmondsville, 48 km ao norte de Rio Grande, veio verificar seu gado e encontrou uma cabra morta que ele havia amarrado em um cercado. O lado direito do corpo estava gravemente danificado, os pulmões e o coração estavam perdidos. Havia uma ferida de mordida no nariz. Quando os policiais chegaram para lidar com a situação, descobriram que o sangue da cabra ainda estava quente e que ela não havia sido morta há muito tempo. Eles também descobriram que não havia pegadas na área ao redor e determinaram que o agressor tinha vindo do céu, mas não viram esse predador. Outro foi 7 de janeiro de 1976, onde um policial chamado Arturo Padilha, de repente o Big Bird apareceu na frente de sua viatura. Minutos depois, seu colega policial Homer Galvan avistou uma grande silhueta preta planando pelo ar. As explicações propostas para o Big Bird seriam de um morcego anormalmente grande ou de pterossauro vivo, mas a explicação mais aceita é que o animal era um jaburu, uma grande cegonha sul-americana, que tem um rosto sem penas, bico longo e preto e que às vezes se perde no Texas. Anacondas amazônicas gigantes. A anaconda verde é a maior cobra viva conhecida na Terra, atingindo um comprimento de até 7,6 metros e um peso de até 250 quilos. Embora por mais de 100 anos, exploradores e nativos na Amazônia tenham relatado ter visto cobras de 15 a 45 metros de comprimento, extremamente pesadas, chegando até 5 toneladas. O relato mais famoso de uma anaconda gigante envolveu o explorador britânico Percy Fawcett, em 1907, que supostamente matou e mediu uma anaconda de 18 metros de comprimento. Sua alegação foi muito ridicularizada, embora eventualmente o criptozoologista Bernard Hellmans tenha visto sua defesa e dito que a alegação de Percy Fawcett era honesta e confiável. A maioria desses avistamentos e relatos normalmente seriam considerados exageros, embora uma evidência que separa a anaconda gigante de qualquer outros monstros sejam as pegadas que elas supostamente deixam. Essas marcas de deslizamento são feitas por essas cobras de tal forma que falsificar a pegada de uma criatura tão grande quanto os relatos sugerem exigiria um fraudador especialista, e essas pegadas, que curiosamente são encontradas em áreas remotas, têm supostamente 1,8 metros de largura. Estes relatos também são usados por crentes de animais extintos modernos, onde essas cobras gigantes da Amazônia na verdade seriam titanoboas sobreviventes. Até hoje nenhum exemplar foi encontrado vivo ou morto, então se continua acreditando que ela tenha sido extinta há 81 milhões de anos atrás. Outra coisa que foi apontada é que uma cobra enorme teria que passar muito tempo na água para sustentar seu volume, e as sucuris geralmente passam a maior parte do tempo na água. A sucuri às vezes é a chamada de jiboia d'água. Então isso aumenta potencialmente a chance de haver uma cobra enorme. Outro avistamento foi 15 anos depois. Em 1922, um padre chamado Victor Reis viu uma cobra monstruosa perto da cidade de Óbidos, nas margens do Amazonas, e afirmou que ela tinha quase 24 metros de comprimento. E no ano seguinte, o escritor Fritz W. Up de Grave relatou que viu uma sucuri de 15 metros de comprimento, deitada na água embaixo de sua canoa. Lendas e histórias de sucuris e anacondas gigantes já foram comuns há décadas. Os mais famosos são o boitatá, a megaconda, que falaremos especificamente dele no próximo vídeo, e a boiuna, que diz ter 200 metros de comprimento e 10 metros de largura, e olhos mais brilhantes que holofotes em amarelo. Infelizmente o vídeo está acabando por aqui. Espero que você tenha gostado da primeira camada do iceberg definitivo dos criptídeos. Eu não tenho a mínima noção de quando vai ser a segunda parte, eu só sei que eu demorei muito tempo para fazer esse primeiro vídeo, justamente por causa de problemas de escola e falta de tempo. E ressaltando, como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo não tem intenção alguma de insultar ninguém, não é pra dizer que criptídeos são reais ou dizer que todos os criptídeos são falsos. Se você acredita em um criptídeo, o problema é seu, e se você não acredita, o problema também é seu. É meramente entretenimento esse vídeo aqui. Um iceberg de curiosidades envolvendo um assunto que é muito interessante, pelo menos pra mim. Por favor, deixe o seu like e se inscreve, porque deu muito trabalho esse vídeo. Eu tô acho que há uns 2 meses fazendo ele.
E muito provavelmente vai demorar cada vez mais ainda as outras partes, justamente porque, caso você tenha prestado atenção, você viu que tem muito por cada camada. Justamente por isso que eu estou dividindo o iceberg todo nas camadas. Vai ter 6 vídeos, um por cada camada. Eu também gostaria de agradecer o Mr. Sandman, que ele acabou utilizando uma versão mais antiga, mas acabou utilizando o meu iceberg para produzir o seu vídeo. E eu agradeço muito por você ter usado o meu iceberg, Sandman. E, por favor, dê os direitos, tá? do iceberg, porque você não colocou o post na descrição, só reclamando aqui rapidinho mesmo. Mas mesmo assim, muito obrigado, eu tô muito feliz que você usou meu iceberg, espero que outras pessoas utilizem. E outra coisa, ó, eu falei de brincadeira sobre os direitos, mas se você quer fazer o seu vídeo, dar a sua opinião, né, sobre o meu iceberg no próprio vídeo, pode fazer, não precisa me perguntar, não precisa me mandar e-mail para perguntar sobre direito autoral. Pode usar, apenas dê os direitos de que o iceberg são meus e pronto. Vamos finalizar logo esse vídeo aqui, já tá dando quase 50 minutos. Então deixa o like, se inscreve, muito obrigado e até a próxima camada do iceberg.